Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui no Faísca Tá On. Um Faísca Tá On de alegria, depois da vitória de ontem à noite, frente à equipe do Sport, em que o Vasco consegue subir bem na tabela, mesmo sendo apenas a terceira rodada. Hoje, a resenha que eu vou propor para você por aqui é muito sobre desempenho e resultado. Não tem jeito. Quem analisa futebol precisa ter esse compromisso. Quem é torcedor, e deixando claro que eu também sou, mas sem a responsabilidade do microfone, eu quero saber mais é de curtir o momento, festejar uma vitória do meu time. Quem analisa já precisa projetar se com esse futebol é suficiente para que a gente consiga ir subindo na tabela. Quais os ajustes? O que o Vasco vai precisar fazer de diferente? E também falar um pouquinho sobre a coletiva do Carille. Me pareceu que ontem levantou uma bandeira branca e eu espero que o torcedor do Vasco esteja disposto a dar essa trégua para o seu treinador. Antes de eu começar a minha resenha por aqui, eu quero deixar claro para você aqui que temos um parceiro que traz oportunidades para você que está aí do outro lado. Tá vendo aí na tela esse QR Code do Jean Reversê? Pois bem, Jean Reversê é um corretor de imóveis aqui de Santa Catarina, um cara que tem imóveis em vários locais do litoral norte de Santa Catarina. Barra Velha, Pissarras, Penha, Navegantes, Gravatá, Itapema, Balneário Camboriú, enfim, a gama de possibilidades que você tem para investimento no litoral de Santa Catarina é muito grande. Para morar, então, qualidade de vida, nem se fala. E não só você que é investidor, você que é corretor de imóveis e quer fazer aí uma parceria com o Jean, adiciona esse QR Code, passa o seu celular, que eu tenho certeza que todo mundo pode se dar bem numa futura negociação com imóveis aqui em Santa Catarina. Jean é um cara sério, tem o melhor produto para você que está pensando em investir o seu dinheiro em imóveis aqui em Santa Catarina. Depois da vinheta eu volto, falando muito dessa vitória do Vasco e projetando essa maratona que a gente tem pela frente. Ainda bem que projetar com ponto na tabela é muito melhor. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Vasco ontem conseguiu subir na tabela, vencer a equipe do Sport em São Januário. Um São Januário que não teve lotação máxima, muito por essa questão desse momento que vive a equipe, o técnico Fábio Carille, a direção, enfim, não tá legal. Não tá legal e a gente sabe disso. Tá um relacionamento que ambas as partes não estão querendo muito que esse relacionamento vá em frente. O torcedor do Vasco cobrando muito o desempenho do Carille à frente da equipe e o Carille, até a coletiva de ontem, com muita dificuldade de entender o que é a torcida do Vasco. Aliás, a bandeira branca do Carille, ele já começa a partir da hora que ele chega no estádio. Quando ele dá uma entrevista para Vasco TV, ele já deixa claro que ele espera que o torcedor do Vasco seja o 12º jogador. Ali ele já dá uma ideia que talvez alguém está trabalhando a cabeça dele, ou ele mesmo percebeu que se ele ficar batendo de frente com o torcedor do Vasco, ele não vai ter paz para trabalhar e o seu trabalho vai ser interrompido. Com a bola rolando, o Vasco ontem apresentou dificuldades.
volto a bater na tecla da história do desempenho e do resultado. O próprio Carille, na coletiva, deixou claro que até o Vasco fazer o primeiro gol, o Sport era melhor na partida, em várias fases do jogo. O primeiro gol do Vasco sai de uma falta lateral, em que o Nuno Moreira arranca, sobra a falta, o Piton tenta jogar essa bola lá no Verratti, a bola sobra para o Garré, que faz o cruzamento para dentro da área, o Coutinho, com aquele tamanho dele, ainda consegue colocar a bola para trás e o Verratti faz 1-0. Logo depois, num lance polêmico, tem o cruzamento do Nuno. Aliás, que jogador é o Nuno? Como participa bem da fase ofensiva esse jogador português. Um cruzamento para o Verratti vem, atropela o zagueiro da equipe do Sport, faz 2-0. O VAR chama o Wilton mantém a decisão de campo. E mesmo assim, a equipe do Sport não larga o jogo em nenhum momento. Inclusive, no intervalo do jogo, eu converso com o Flávio que o Vasco teria que ter todo o cuidado para não sofrer o gol e não deixar o Sport voltar para o jogo. E olha que no finalzinho do primeiro tempo, quase que o Sport faz o gol aí, numa bola do lateral esquerdo Chico, zagueiro improvisado na lateral esquerda, que o Léo Jardim acabou fazendo uma boa defesa. Na volta para o segundo tempo, não demorou muito para o Sport fazer o seu gol. Antes da infelicidade do Hugo Moura na cobrança de escanteio do Lucas Lima, já teve aí a possibilidade do Christian Barleta, que colocou uma bola na trave. Então, essa dificuldade que o Vasco ficou apresentando no segundo tempo é algo que me incomoda demais. O Vasco não consegue ser senhor do jogo. A partir da hora que o Vasco faz 3-1 com o Ryan, numa bola que o Ryan e o Alex Teixeira entram na equipe do Vasco para dar essa mobilidade maior no ataque, puxar esse contra-ataque, e isso que o Carille fez, ele desenhou, planejou e aconteceu. Um pouquinho antes, o Payet já tinha entrado no lado do Coutinho. Aliás, fazer um parênteses aqui para analisar o Coutinho. Até o jogo do Vasco de ontem à noite, 23 partidas ocorreram nesse Campeonato Brasileiro. E o Coutinho tem o recorde de passes para finalizações, 5, que foi ontem à noite. Então é claro e evidente que esse jogador vem numa crescente e tem tudo para ser candidato a craque do Brasileirão. Porque a maneira que ele trata a bola, a maneira que ele é diferenciado, se no meio da janela do ano o Vasco conseguir contratações de jogadores rápidos na frente que atacam espaço, eu não tenho dúvida nenhuma que o Coutinho vai para uma prateleira muito maior. Mas voltando às substituições do Vasco, o Ryan dá uma casquinha de cabeça, a bola chega no Payet. O Payet, com toda a qualidade que ele tem, não precisa nem virar o corpo. Joga na frente, o Ryan atropela e faz o 3-1. E mesmo depois do 3-1, o Sport tem chance de fazer o 3-2 e não faz. Então, torcedor, o que o Vasco precisa? Paz para trabalhar. Que o Carille possa incrementar mais coisas do seu repertório com ponto na tabela. Porque sem ponto na tabela e com pressão para trabalhar, ia ser muito difícil do Vasco conseguir algo de bacana nessa arrancada do brasileiro. Como em 6 jogos, em 3 jogos, o Vasco conquistou 6 pontos, é uma média ótima. Para o confronto da próxima terça-feira, já depois de amanhã, esse campeonato é insano, ainda mais com as questões das competições sul-americanas. Se eu fosse o Carille, talvez não poupar como fez contra o Corinthians, 8 jogadores, é muito, mas alguns jogadores específicos e ele pode pensar em poupar sim. Eu, particularmente, já vou citar o nome de 2 aqui. O Verratti, talvez ontem foi a primeira vez em 2 anos do Vasco que ele pediu para sair. Felipe Coutinho também. Essa sequência de jogos pode cobrar um preço que daqui a pouco eu não estou disposto a pagar. Então, o Payet pode ser perfeitamente substituto do Coutinho nesse jogo lá, até porque depois o Vasco tem o clássico contra o rival, sábado, no Maracanã, e logo em seguida o jogo contra o Lanús, que praticamente sela uma vaga do Vasco se o Vasco conseguir vencer a próxima fase da Sul-Americana. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa, tem que ser analisado por quem entende de futebol na comissão do Vasco. O que melhor proceder daqui para frente? Porque girar o elenco é uma prática normal. Vários clubes fazem e eu acho que o Vasco precisa ficar atento a esse movimento também, se quiser continuar tendo êxito. E que essa harmonia entre Fábio Carille e as arquibancadas, selar a paz, ter esse momento para que o treinador possa trabalhar, eu acho bem bacana e bem legal. Ontem, eu vou citar uma frase
do Lédio Carmona, esse comentarista que eu me espelho bastante pela sua serenidade. O Vasco levou mais sorte do que juízo. Sorte do que juízo em fases do jogo, porque vencer por 3-1 e atribuir só a sorte não é certo. É legal você observar trabalho. Em algumas fases do jogo estão acontecendo trabalhos específicos que o Carille vem implementando. Em algumas outras, não. Agora, será que esse elenco do Vasco permite algo muito a mais na fase ofensiva, na questão de velocidade, de triangulações? Eu fico meio assim. Eu acho que faltam peças e agora só no meio do ano para corrigir essa rota. Por enquanto, satisfeito por ter vencido, por criar essa onda positiva e que isso seja uma constante na vida do vascaíno. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Não gostou? Coloca o comentário aí embaixo. Antes de fechar aqui a live, senta o dedão no like, pega esse link, coloca nos seus grupos de WhatsApp para fortalecer o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Hoje à noite tem arquibancada por aqui com o Emerson Rocha, debatendo muito o jogo de ontem e também já projetando o jogo depois de amanhã contra o Ceará. Abraço, galera. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!